Olá! Seja bem-vindo ao canal Raças de Animais. Curta, inscreva-se e compartilhe. Não esqueça de conferir os links da descrição. No vídeo de hoje vamos conhecer 5 raças de porcos americanas. Número 1. Hereford Hog. O Hereford Hog ou Hereford é uma raça americana de porco doméstico. Recebeu esse nome devido à sua cor e padrão, que são semelhantes aos da raça de gado Hereford, vermelho com rosto branco. É de tamanho médio, com cauda enrolada e orelhas caídas. A primeira pessoa a criar porcos com o padrão de cor Hereford, e a primeira a descrevê-lo, foi R.U. Weber de La Plata, Missouri. De cerca de 1902 até 1925, vários fazendeiros em Nebraska e Iowa, entre eles John Schulte de Norway, Iowa, colaboraram na seleção de porcos com essa coloração. As principais raças utilizadas foram a Duroc e a Poland China, também pode ter havido alguma influência da Chester White ou Hampshire. Eles criaram não apenas pela cor, mas também pela conformação e desempenho. Em 1934, foi feita uma seleção dos 100 melhores animais de 5 rebanhos, que se tornaram o estoque fundacional da raça. Uma sociedade de raça, a National Hereford Hog Registry Association, foi formada naquele ano sob o patrocínio da Paul Hereford Cattle Registry Association, e um livro genealógico foi aberto. A raça cresceu em número até meados do século XX, particularmente em Iowa, Illinois e Indiana, mas a partir da década de 1960, com a transição das operações comerciais de suínos para o sistema moderno de cruzamento triplo utilizando American Yorkshire, Duroc e Hampshire, os números populacionais caíram drasticamente. Em 2013, a American Livestock Breed Conservancy, agora Livestock Conservancy, estimou que restavam menos de 2.000 animais reprodutores, e listou o status de conservação da raça como observação, em 2022. Sua estimativa do número de raças permaneceu inalterada, mas o status de conservação da raça mudou para recuperando. A população relatada ao DEDIS para 1970 era de 317, enquanto para 2011, o ano mais recente listado, era de 2045. Em 2022, o status de conservação da raça foi mostrado como desconhecido. É um porco de tamanho médio, fêmeas maduras pesam cerca de 270 kg e machos cerca de 360 kg. A única coloração de pelagem permitida é um vermelho marrom profundo cobrindo pelo menos 2/3 do corpo, com rosto, orelhas, barriga e meias de cor clara. As orelhas pendem para frente sobre o rosto. É resistente e dócil, prolífico e maternal, e adequado tanto para manejo extensivo quanto intensivo. Os porcos para o mercado atingem um peso de abate de cerca de 100 kg em 5 ou 6 meses. Número 2. Duroc. O Duroc é uma raça americana de porco doméstico. Ele varia em cor do dourado a um marrom avermelhado escuro, é de grande estrutura e musculoso, de comprimento médio, com orelhas parcialmente caídas. A raça, uma das várias linhagens de porcos vermelhos que se desenvolveram por volta de 1800 na Nova Inglaterra, originou-se na África. Uma teoria é que os porcos foram importados da costa da Guiné, na África, na época do tráfico de escravos. Outra sugestão é que a cor vermelha veio do porco Berkshire da Grã-Bretanha, uma raça que agora é preta, mas na época era marrom enferrujado. Outra influência na raça pode ter sido 4 leitões de Espanha e Portugal que foram importados por volta de 1837, mas não está claro se esses fizeram parte da ascendência da raça. Disse que a raça foi nomeada em homenagem a um garanhão pertencente a Harry Kelsey no estado de Nova York, década de 1820, ou que a raça foi nomeada em homenagem a um cavalo de corrida e, por sua vez, ele foi nomeado em homenagem ao ajudante de Napoleão, General Christophe Duroc. O Duroc moderno originou-se por volta de 1850 a partir de cruzamentos entre o Jersey Red e o antigo Duroc de Nova York. A raça começou a ser usada em exposições por volta da década de 1950. Os Duroc são predominantemente criados por sua carne e são apreciados por sua robustez e rápido, mais completo, crescimento muscular. O primeiro porco a ter seu genoma sequenciado foi uma porca Duroc chamada TJ Tabasco. Originalmente, o Duroc era um porco muito grande, mas não tão grande quanto o Jersey Red. Hoje, é uma raça de tamanho médio com um corpo moderadamente longo e um rosto ligeiramente curvado. As orelhas são caídas e não mantidas eretas. Os porcos Duroc possuem características físicas marcantes. Eles têm uma cor vermelha que pode variar do claro ao escuro, e são conhecidos por seu tamanho grande e musculatura bem desenvolvida. Os machos dessa raça geralmente pesam entre 300 e 400 quilos, enquanto as fêmeas pesam entre 200 e 300 quilos. Suas orelhas são de tamanho médio a grande e ligeiramente caídas, e sua pele é lisa com pelos curtos e ásperos.
Número 3. Pollenshaina. O Pollenshaina é uma raça americana de porco doméstico. Foi criado pela primeira vez no condado de Warren, em Ohio, no meio-oeste americano. Suas origens remontam a um pequeno número de porcos do tipo chinês comprados em 1816, que foram cruzados com uma variedade de raças de origem europeia, incluindo a Berkshire. Foi criado como um porco de banha e está entre as maiores de todas as raças de porcos. É a mais antiga raça americana de suínos. As origens do Pollenshaina remontam à compra na Filadélfia, em 1816, por John Wallace, um administrador da Shaker Society of Union Village no condado de Warren, Ohio, de 4 porcos da raça ou tipo conhecido como Big China. É possível que eles fossem, na verdade, da agora extinta raça Bedford. 3 porcas e um macho reprodutor foram levados para Union Village, onde fazendeiros shakeros cruzaram com porcos locais dos tipos conhecidos como Russell ou Byfield, ambos porcos grandes de pele clara. Cruzamentos adicionais com outras raças de origem europeia, incluindo a Berkshire britânica e a Irish Grazier, um porco de crescimento lento com boa capacidade de forrageamento, levaram à consolidação de um tipo que por volta de 1846 era geralmente conhecido como Warren County Pig, mas também como Pollen ou Big China. O nome Pollenshaina foi acordado em uma reunião da National Swine Breeders Convention em Indianápolis em 1872. Na mesma reunião, a convenção rejeitou a reivindicação de David M. McGee, um criador bem-sucedido de Pollenshaina da fazenda Austin McGee perto de Oxford, Ohio, de ser o criador da raça. O primeiro pedigree foi elaborado em Blue Ball, Ohio, por W. C. Hankinson e Carl Frigel em 1876, e um livro genealógico foi iniciado em 1878. A raça se espalhou pelos Estados Unidos, e no final do século XIX, estava entre as raças de porcos mais numerosas do país. Os números caíram no século XX à medida que a demanda por banha diminuiu. Em 1990, a população registrada era de cerca de 18 mil cabeças. Em 2018, foi relatada uma população total de 12.300. O Pollenshaina foi criado em grande número na Argentina, principalmente para exportação. Em 1944, cerca de 1,3 milhão de cabeças foram abatidas, aproximadamente um terço da produção total. Nas décadas de 1920 e 1930, reformadores agrícolas introduziram o porco Pollenshaina na China, com sucesso misto. Os porcos não se adaptaram ao clima, e os agricultores chineses estavam mais interessados na capacidade do porco de produzir fertilizante do que em sua capacidade de carne. O Pollenshaina geralmente apresenta a coloração da Berkshire, preto sólido, com pontos brancos no nariz, cauda e pés. É um porco grande, de queixo pesado, orelhas caídas e pernas curtas. Está entre as raças de porcos mais pesadas. As fêmeas pesam em média cerca de 240 quilos, os machos cerca de 50 quilos a mais. O porco mais pesado registrado é um Pollenshaina chamado Big Bill, que no Tennessee em 1933 pesava 1.158 quilos, com um comprimento de cerca de 2,75 metros. Número 4. Hampshire. A raça Hampshire de suínos pode ser uma das mais antigas raças originais de suínos americanos existentes hoje. Embora haja alguma dúvida quanto à origem exata da raça Hampshire, registros históricos indicam que os Hampshires provavelmente se originaram da Old English Breed. Este porco preto com uma faixa branca era bastante numeroso na Escócia, em Northumberland e em outros condados próximos à Escócia. Eles eram notados e criticados pelo seu grande tamanho, mas admirados por sua prolificidade, vigor resistente, capacidade de forrageamento e qualidades excepcionais de carcaça. Foi do condado de Hampshire, na Inglaterra, que se acredita que importações foram feitas para a América entre 1825 e 1835, dando origem ao nome Hampshire. Algumas das primeiras importações para a América também eram conhecidas como Mackay Rod porque se acreditava que um homem com esse nome havia importado esses porcos da Inglaterra para a América. A maioria dos descendentes dessas importações iniciais foi para Kentucky, onde a raça teve a maior parte de seu desenvolvimento inicial. O nome comum para esses porcos eram Finhads, casca fina, porque sua pele era mais fina do que a da maioria dos porcos. Os porcos desenvolvidos nesta área se tornaram bastante populares por causa da robustez, vigor, prolificidade e características de forrageamento que possuíam. Açougueiros de Ohio viajavam anualmente para Kentucky para comprar esses porcos com faixa a um preço prêmio. Disse que na criação do famoso presunto Smithfield, apenas porcos Hampshire eram originalmente usados neste produto.
Em maio de 1893, um pequeno grupo de fazendeiros de Kentucky se reuniu em Erianger, Kentucky, para formar a primeira associação de registro, a fim de manter pura a linhagem deste distinto e superior porco preto com uma faixa branca. A primeira associação de registro foi chamada de American Thin Hides Association. Esse porco com faixa tinha vários outros nomes na época, incluindo Maggie Rock, McKay, Saddleback e Ring Middle. Como esse porco era conhecido localmente por tantos nomes diferentes, o nome foi mudado para Hampshire em 1904 e o registro para American Hampshire Association. Em 1907, a organização em Kentucky foi descontinuada e uma nova organização foi incorporada sob as leis de Illinois. Nesse momento, o nome American Hampshire Swine Record Association foi adotado. O nome foi abreviado para Hampshire Swine Record Association em 1922. Em 1939, o nome Hampshire Swine Registry foi adotado. O porco Hampshire é uma raça de tamanho médio. Tem orelhas eretas e corpo preto, com uma faixa esbranquiçada ao redor do meio, cobrindo as pernas dianteiras. O corpo do animal é bem construído, com pernas e narizes longos, tornando a raça popular para a produção de carne. Os machos adultos Hampshire pesam em média cerca de 300 quilos. E o peso corporal vivo médio das fêmeas adultas é de cerca de 250 quilos. Número 5. American Yorkshire. O American Yorkshire é uma raça de porco doméstico e a versão americana do porco Yorkshire, agora conhecido como porco English Large White. Os porcos Yorkshire são brancos e têm orelhas eretas. O Yorkshire moderno é muito musculoso, com uma alta proporção de carne magra e pouca gordura dorsal. Eles também são animais muito resistentes e duráveis. Os Yorkshire são classificados em 3 tipos: grande, médio e pequeno. Apenas o tipo grande de porco Yorkshire ganhou destaque nos Estados Unidos. A raça Yorkshire foi desenvolvida em Yorkshire, Inglaterra. Em 1761, Robert Bakewell se interessou por uma tribo local de porcos conhecida como a raça Leicestershire e os transformou em porcos grandes e úteis que se tornaram populares na Inglaterra. Em 1851, Joseph Luley, um dos maiores criadores de sua época, exibiu uma equipe de seus porcos Yorkshire nas competições para a raça Large White, onde imediatamente atraíram atenção generalizada. Os Yorkshire se tornaram mais do que apenas uma raça de reputação local, mas uma de reconhecimento nacional. Os porcos Yorkshire devem grande parte de sua fama nos primeiros anos ao rebanho de N. Wyman de Carrhead. Um dia, Wyman estava passando de cavalo enquanto um trabalhador andava com sua porca durante o intervalo para o almoço. Encantado com a aparência da porca, Wyman comprou a do trabalhador no local, com base em um impulso incontrolável, como ele descreveu. Essa porca era descendente dos animais de Luley e é através de seus descendentes que algumas das entradas do primeiro livro de rebanho de porcos podem ser rastreadas. A porca de Wyman se tornou a mãe de Chelmsford Dantes, a primeira vencedora de Carrhead no Royal Show, e um dos primeiros, se não o primeiro porco Yorkshire a ser exportado. Em 1884, a National Pig Breeders Association foi fundada com Rory Moneton como seu primeiro presidente. A associação começou a tarefa de compilar um volume anual do Pig Herd Book. Nos Estados Unidos, por volta do início da década de 1920, a Morrell Packing Company de Ottumwa, Iowa, e a Hormel Packing Company de Austin, Minnesota, tentaram promover os Yorkshires para os fazendeiros em suas áreas vizinhas. Após a Primeira Guerra Mundial, o mercado de banha estava desaparecendo rapidamente, e os Yorkshires não conseguiram ganhar popularidade entre os fazendeiros dessas áreas devido ao seu lento crescimento e narizes curtos e achatados. No entanto, durante o final da década de 1940, a indústria suína experimentou um período de rápida expansão e demanda nos Estados Unidos. Uma grande porcentagem de Yorkshires foi importada da Inglaterra e do Canadá, onde a raça era muito popular devido à sua grande carcaça e maior substância, robustez e escala em comparação com outras raças de porcos. Todas essas qualidades tornaram o Yorkshire muito atraente para os criadores de porcos nos Estados Unidos. Importar porcos com essas qualidades fortes permitiu que os Estados Unidos atendessem às demandas dos consumidores por carne suína mais magra. Os criadores de Yorkshire também lideraram a indústria através da utilização do Programa de Avaliação Genética Stages de 1990 a 2006. Os criadores de Yorkshire submeteram mais de 440 mil registros de crescimento e gordura dorsal e mais de 320 mil registros de produtividade de matrizes. Isso representa a maior fonte de registros de desempenho documentados para porcos no mundo. Hoje, o Yorkshire é a raça de porco mais comum nos Estados Unidos e no Canadá.
Eles são encontrados em quase todos os estados, com as maiores populações em Illinois, Indiana, Iowa, Nebraska e Ohio. Os porcos Yorkshire machos podem pesar entre 250 e 340 quilos. As porcas podem pesar entre 200 e 300 quilos.